em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Cícero já explicou, né? De manhã também eu falei da oportunidade de estar aqui. Aprove a Deus que fôssemos nós a estar aqui hoje. Agora à noite já era algo que o pastor já havia conversado comigo na sexta. Pela manhã foi algo que foi dito ontem, mas realmente a gente procurar se colocar à disposição de Deus. Até porque a gente sabe que eventualidades acontecem, problemas acontecem. Com certeza o pastor não queria estar tão resfriado quanto ficou, né? Ele falou comigo sexta-feira que ele tem prazer em estar aqui, né? Dessa vez foi algo mais forte que ele. Mas aí nós estamos aqui realmente para poder ajudar, poder cooperar com a causa que não é nossa, a causa é de Deus. Tá? Até porque nós vivemos realmente num mundo, numa época de muita agitação, onde realmente muitas coisas podem acontecer para meio que até nos tirar realmente do foco, da centralidade talvez de uma ideia, de um projeto que a gente queira traçar, né? Muita agitação, muita correria, às vezes muita pressa em solucionar questões, de resolver situações, urgência em chegar em determinados lugares. Quantas vezes a gente está com pressa realmente, né, de chegar em determinados lugares e por variados motivos, né? E no afã de uma sociedade que vive, né, apressada, pouco tempo realmente nós temos talvez para novas descobertas, para uma maior interação com as pessoas. Se a gente, por exemplo, sair às ruas, né, de uma grande metrópole, nós somos meio que engolidos por uma multidão de rostos desconhecidos, e que em sua esmagadora maioria permanecerão desconhecidos pelo resto da vida. Você esbarra com pessoas na rua, às vezes dá de ombro com alguém que nunca mais talvez você vai ver na vida. Porque é muita gente caminhando na correria das grandes cidades, né, diante da agitação. E diante dessa dimensão, dessa imensidão de pessoas, né, o coração humano, de vez em quando, ou sei lá, frequentemente, né, ele sussurra no ouvido de alguns uma mentira terrível. Uma mentira de que você é invisível, você apenas é mais um número na estatística da humanidade. Muitas pessoas pensam isso, que são apenas um número, tá? Que é apenas mais um número em uma estatística de censo que numera, por exemplo, a humanidade presente na Terra hoje, nesse exato momento, em mais de 8 bilhões de pessoas. É um número que nós temos, seja ele fiel, absoluto ou especulativo, mas é o número que nós temos. 8 bilhões de pessoas caminhando nesse mundo, né? E aí uma pergunta: quem sou eu diante desse número? Quem é você diante desse número, nessas 8 bilhões de pessoas? E mais ainda, que relevância tenho eu, se for pensar assim friamente, né, eu tenho assim de relacionamentos concretos, talvez no máximo algumas dezenas de pessoas, ou se assim pensar com muito otimismo, talvez eu consiga ter algumas centenas de pessoas no meu círculo de relacionamento. Mas o que é isso diante de 8 bilhões de pessoas, tá? Para a gente pensar o quanto é realmente significativa a minha existência para esses e mais. O quão seria sentida a minha ausência para esses do meu relacionamento quando eu não mais aqui estiver. O quanto de fato é relevante isso. Mas a palavra de Deus, ela
ela rasga o véu realmente do sentimento da insignificância numérica que possamos ter, de nos acharmos um nada, uma poeira diante dessa imensidão. Porque para Deus, para o Todo-Poderoso, para o Criador dos céus e da terra, para o Criador de tudo, você nunca foi, não é e jamais será apenas mais um na multidão. Pensa nisso, meu irmão. Você não é mais um na multidão. Porque antes mesmo que o tempo existisse, ele olhou para a eternidade e lá ele já planejou a sua existência. Deus planejou você desde antes de que a existência viesse a esse mundo. Você é um projeto exclusivo de Deus. E aí nós vamos pensar nessa noite exatamente nessa temática do projeto único de Deus. É o tema que nós vamos estar pensando hoje. Para isso, convido os irmãos a nós ficarmos de pé e nós vamos ler 3 versos da palavra. 2 versos do Salmo 139, o verso 13 e o verso 14, e depois Efésios 2, verso 10. Diz assim o texto: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E aí o texto de Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra. E eu te peço, Santo Espírito de Deus, fala os corações nessa noite, tanto quanto Tu já falou ao meu, Deus. Tenha liberdade, Pai, em nosso meio hoje, de falar em cada coração presente aqui, ao alcance da transmissão. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, Deus. Para nós começarmos a pensar nisso, no primeiro ponto mesmo da mensagem, com base lá no texto de Salmos, tecido no ventre, a assinatura exclusiva do Criador. Porque o que nós vemos aqui nesse texto, né? O salmista ele usa assim, uma metáfora de uma extrema sensibilidade. Ele está dizendo que Deus nos teceu no ventre materno. E aí você imagina assim, um tecelão, aquele, né, que cria, né, os tapetes, né, os tecidos, né? Um tecelão focado, escolhendo cada linha que vai usar, cada cor, cada detalhe sendo minuciosamente traçado. Isso aponta para uma criação que não se baseia, por exemplo, numa linha de produção de uma montagem industrial, onde tudo é produzido em série, sabe? Pensa aí numa indústria, né, que produz produtos em série. Cada peça devidamente pré-montada, toda uma sequência de uma linha de montagem, onde cada peça é encaixada mecanicamente no seu devido lugar, feita toda aquela junção, todo o acabamento, e no final das contas você tem várias peças produzidas exatamente iguais. Exatamente iguais. Nada sai diferente, tudo muito mecânico, né? E aí a gente pensa, né, nessa linha de produção industrial e comparando com esse texto, o que nós enxergamos aqui? Que Deus não opera em linha de montagem industrial. Deus não faz cópias. Deus não faz cópias. Deus, ele é um artista criador que faz tudo com as próprias mãos e que possui todos os talentos criativos, né, para criar as obras mais perfeitas possíveis. Se fôssemos trazer para o contexto humano dos talentos criativos que existem, nós poderíamos talvez nomear Deus como um artesão, aqui já fala de um tecelão, como um escultor, lá no Gênesis ele diz, né, que do barro ele moldou o homem, como um pintor,
haja vista todo o colorido que há na humanidade, né, no mundo, e que tem o poder, e aí é uma grande diferença, tem o poder de dar vida à obra que ele cria. Deus tem o poder de dar vida à obra que ele criou. E a obra que ele criou é única, é obra-prima, é a obra, assim, a excelência da criação. E quando a gente olha para isso, a gente pensa no contexto da criação, e se quisermos trazer para um contexto humano, para fazermos, criarmos teoria, pensarmos tal, por exemplo, nós poderíamos ver que a ciência, ela corre atrás da Bíblia para confirmar essa verdade, de que nós somos realmente seres exclusivos. Porque à luz da ciência, nós encontramos, por exemplo, a ciência da exclusividade. O que é a ciência da exclusividade? Embora a humanidade compartilhe a mesma biologia, o mesmo contexto, né, biologicamente falando, né, a ciência comprova a singularidade de cada pessoa através do seu DNA, através da sua impressão digital e até mesmo ao padrão da sua íris e da sua voz. Entre 8 bilhões de pessoas vivas hoje, 8 bilhões de pessoas que vivem hoje e bilhões de pessoas que já existiram antes dessas, e mesmo diante de bilhões de pessoas que venham a existir, nunca haverá uma pessoa que seja igual a você, John. Você é único. Você sempre foi e sempre será único. Não existe outro John no mundo e jamais haverá outro John no mundo. Isso daí comprova exatamente, né, que com a sua impressão digital e com o desenho exato da sua íris e com a assinatura do seu DNA, você é exclusivo. Deus fez você de forma exclusiva. E isso tem um valor intrínseco, um valor determinado pela sua singularidade. Pois, além de não ter sido criado em série, não houve uma linha de montagem, uma série de produção, Deus quebrou o molde depois que te fez. Deus modelou você, formou você e jogou o molde fora, quebrou o molde. Deus rasgou o esboço que Ele usou para te desenhar, para te planejar. Deus, Ele simplesmente jogou fora a fórmula com a qual Ele te formulou. Sabe por quê? Porque não haverá nunca uma cópia de você. Você é único. Cada detalhe da sua história, da sua personalidade e o propósito pelo qual você foi desenhado, foi feito com um cuidado incomparável. Não há nada que se compare à grandeza criativa de Deus quando te concebeu. Cada traço da sua personalidade, seus dons e até mesmo as suas cicatrizes fazem parte de um design original de Deus. Tá? E há também nisso tudo aí um propósito sob medida. Exatamente sob medida. Tá? Você é uma obra-prima intencional. Deus criou com você com intenção em você. Em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas, a sua existência não é um acidente estatístico, mas é um projeto único e exclusivo do Criador. E aí a gente poderia pensar, qual é a primeira cura que nós conseguimos receber quando a gente consegue realmente compreender isso? O que de fato vem ao nosso coração que pode, digamos assim, mudar o nosso entendimento ou nos tratar quando a gente consegue entender essa exclusividade que nós estamos, que nós somos? Nós conseguimos ser curados de algo terrível que muitas pessoas têm o defeito de fazer. Curados da comparação. De querermos realmente olhar para o lado e desejar ter a vida do outro. De olhar para o lado, de olhar para alguém e desejar ter o talento do outro. Certo? De, às vezes, até de querer ter a aparência da outra pessoa. E nos julgando inferiores ao outro justamente por isso. Porque não conseguimos nos enxergar realmente como somos.
que somos realmente pessoas, individualmente falando, únicas, exclusivas e preciosas. Que ninguém é melhor do que eu diante de Deus, como eu também diante de Deus não sou melhor do que ninguém, mas simplesmente eu sou o melhor que Deus pôde fazer para mim. E Deus fez e fez com excelência. Você foi chamado para ser um original de Deus, não uma cópia de qualquer pessoa. E aí a gente encontra uma referência muito interessante lá em Isaías 49:16, onde Deus vai dizer: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, celebre quem Deus fez você ser. Seja feliz, seja alegre, se orgulhe de quem Deus fez você ser. Você é uma criação preciosa e maravilhosa de Deus, um projeto exclusivo dele. No segundo ponto, o valor de uma obra-prima. E aí a gente pode realmente caminhar por um outro caminho agora. Deus, ele é o compositor da mais bela sinfonia que já foi escrita. A mais bela sinfonia foi composta pelo nosso Deus. Deus, ele é o escritor do mais belo poema que existe. Ele é o maior poeta de todos. Porque no texto de Efésios 2:10, o apóstolo Paulo afirma que nós somos feitura sua, como nós lemos no texto. E essa expressão, feitura sua, lá no original, lá no grego, né, a palavra usada para expressar, dar sentido a essa expressão, é poema. Feitura sua, poema, que é a raiz da nossa palavra poema, ou obra de arte. Então, isso daí deixa claro, a partir do momento que se diz que somos feitura dele, que você é a poesia escrita pelas mãos de Deus. Você é o poema, a obra-prima que o Rei do Universo um dia compôs. Como se mede o valor de uma obra-prima? Como medir o valor de uma obra-prima? Pensa aí numa obra de arte que você conheça. Ela pode realmente ser medida? Porque uma obra de arte, ela não tem preço baseado no material que ela foi usada para ser feita. Uma tela, mais famosa que seja, ela não tem preço baseado na tinta que foi usada, no tecido onde ela foi pintada. O preço dela não se baseia nisso. Aí a gente pode lembrar, por exemplo, se você vai numa exposição, se você lembra em grandes galerias de arte, vamos pensar em uma aqui, vamos pensar na Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa, todo mundo na vida um dia já viu pelo menos uma foto da Mona Lisa. Qual é o valor da Mona Lisa? Dizem os críticos de arte que é valor incalculável. Não tem como colocar preço na Mona Lisa. A Mona Lisa pode ser copiada? Claro que pode. Quantas cópias tem? E pode ser copiadas com um pintor muito habilidoso que reproduza os traços, a textura até muito idênticas ao original. Mas a cópia vai ter o mesmo preço do original? Não vai. Sabe por que não vai? Porque não é a semelhança, não é o material, não é a textura, não é isso que confere preço realmente à Mona Lisa. O que confere preço a uma obra de arte é a assinatura do autor na base dela. E com base na assinatura do autor, o valor que se pode prever nela é quanto alguém estaria de fato disposto a pagar por ela. E nesse sentido, não há hoje alguém que se dispõe realmente a pagar. Por isso é considerado um valor incalculável, porque não existe um outro Leonardo da Vinci para assinar. Já foi assinada, é única. Então, o valor dela é determinado pela assinatura do autor, pela assinatura daquele que a criou. E o mundo, ele tenta nos avaliar
colocar valor na nossa existência de muitas formas. Tem gente que é valorizada pelo que tem gente que é valorizada pelo que ganha, pelo que conquistou, e querem realmente colocar isso na cabeça das pessoas, que você vale pelo que você tem, nunca levando em consideração realmente o que você é, tá? Mas, eu vou dizer para você, sabe qual é o seu valor? Você é mais caro que uma Mona Lisa. Você é mais caro que qualquer obra de arte que exista. Não há preço nenhum que pague o valor que você tem. Sabe por que não há? Porque o seu valor foi determinado por um preço incalculável, mas incalculável de qualquer obra, de qualquer joia ou objeto precioso que exista. O seu preço, ele foi calculado, ele foi medido na cruz do Calvário, pelo sangue derramado pelo Filho de Deus, por Jesus, que derramou por mim e por você. Não há nada que supere o valor disso. O seu valor é incalculável. Deus pagou por si mesmo o valor por você. E você é uma obra mais incalculável ainda, porque você é uma obra de arte assinada pelo próprio Deus. O próprio autor assinou você, que é a obra de arte dele. Então, se você não existisse, pensa bem, se você não existisse nessa sinfonia que Deus criou, e você é uma nota presente nessa sinfonia, essa sinfonia estaria faltando um pedaço. E outra pessoa não seria colocada no local para dar a harmonia. Sabe por quê? Porque você é uma nota única, insubstituível. Deus não tem ninguém idêntico a você para substituí-lo, em nenhuma área da vida, tá? E Ele ama cada um de nós de forma única, como se nós fôssemos únicos no mundo. Nós não já falamos que uma vida vale mais que o mundo inteiro? É porque o valor que eu tenho é maior do que o mundo todo. E no mundo todo, de 8 bilhões de pessoas, cada um tem o seu valor, que é maior que o mundo todo. Você é precioso demais, irmão. Você é precioso demais para Deus. Em terceiro lugar, um propósito que ninguém mais pode cumprir. Deus te criou para um propósito que ninguém mais pode cumprir, só você. Deus não uniu apenas traços físicos únicos em você. Não, não é isso. Não apenas essa aparência humana que todos os dias você, diante do espelho, você se vê. Não foi só isso, tá? Ele combinou a sua personalidade, o seu temperamento, os seus dons espirituais e até mesmo a sua história de vida para um propósito específico. Deus não te criou do nada para o nada, muito menos para o acaso. Deus te criou com propósito. E aí lá em Gálatas 1,15 nós encontramos uma referência de Paulo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então Deus te fez com um propósito. E aí você pode até perguntar, mas pastor, e as minhas cicatrizes? E as minhas mazelas, como ficam, né? E os meus erros do passado, como ficam? Meu irmão, meu amigo, até mesmo as dores que você superou, até mesmo os erros que você cometeu, as mazelas que você carregou, até mesmo isso, são transformadas pelo Senhor em ferramentas de cura, quando você consegue se enxergar como você é, como sendo essa propriedade exclusiva de Deus. Porque há pessoas hoje que estão sofrendo, há pessoas hoje que estão sendo quebradas, e ao quebradas, pessoas que estão realmente se perdendo, e que hoje não darão ouvidos nem mesmo a um anjo com asas abertas se aparecer diante deles. Nem isso eles ouvirão, mas ouvirão a sua voz a partir do momento que você proferir palavras que venham do céu para a vida dele. Pessoas que darão realmente razão à existência a partir do momento que começarem a enxergar a sua expectativa,
a sua perspectiva de vida e observar as suas experiências de vida. Pessoas que serão alcançadas por você, porque você, através da sua existência, você é alguém que possui ferramentas intransferíveis para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E existe nisso um impacto, digamos assim, específico, que só você pode causar na vida das pessoas. Na vida das pessoas, a começar, talvez até mesmo pela sua própria família. Na sua família, na sua comunidade, no seu ciclo de convivências. Eu já falei algumas vezes sobre isso, que tem pessoas que só vão entregar a vida a Jesus, só vão reconhecer realmente Jesus como Salvador no dia que você, Marcelo, falar com ela. Não adianta eu falar, não adianta o pastor Arildo falar. Talvez no dia que você falar, ele vai tomar uma decisão. Tem pessoas que só vão reconhecer a grandeza da obra salvífica de Deus no dia que você, Guerra, tomar uma posição de ir até ele falar. Talvez na vida muitas pessoas tenham passado por ele, tentado falar alguma coisa e ele nunca deu ouvidos. Mas no dia que você, Jonas, chegar e falar, as escamas cairão dos olhos. Porque a sua voz é a voz que ele precisa ouvir. Então você é alguém que tem um projeto específico de Deus para, através da sua vida, transformar a vida de alguém. E isso é algo sério, isso é algo que nós temos realmente que ter isso na nossa consciência. Porque o Senhor diz assim, lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Você foi consagrado antes do seu nascimento para ser alguém que faça Jesus conhecido nesse mundo. Você foi separado para isso. Deus te criou para isso. Existe um território geográfico, né, uma família, um ambiente de trabalho, talvez uma geração inteira, que Deus separou para você influenciar. E só você vai ser o influenciador dessa geração. Se você se calar, se você se esconder através da timidez ou da rejeição, se você ficar dando lugares às vicissitudes da vida, né, ficar dando ouvidos a pessoas, né, que não têm realmente nada de bom para te orientar, se você se omitir, pessoas que deveriam receber luz vão permanecer em trevas. Pessoas que dependem da luz do mundo, que você é essa luz, não vão conseguir enxergar essa luz. Se você não se abrir realmente a brilhar, a assumir o ministério que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque o seu chamado, ele é intransferível. Ele faz parte da exclusividade que você tem nas mãos de Deus. O seu chamado é somente seu e de mais ninguém. Partindo já para a conclusão, irmãos. É hora de abandonar realmente a mentalidade de rejeição. Tá? É hora de rasgar as palavras de maldição que talvez um dia alguém tenha falado para você. Sabe? Talvez um dia você tenha ouvido na vida, né, que você foi um acidente, né, que você não foi planejado. Por incrível que pareça, tem filhos que já ouviram da mãe que, se pudessem escolher, não queriam ter tido ele. Dizer que talvez que você não deveria ter nascido, ou mesmo que você não tenha valor. Né? Mas, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não é um erro biológico. Você é um pensamento de Deus que ganhou forma e ganhou fôlego de vida. Deus, ele pensou você, Deus, ele sonhou você, Deus, ele planejou você. E ele vai dizer, o Evangelho de Mateus vai dizer lá no capítulo 10, verso 30, e até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus sabe exatamente cada detalhe seu.
Ele te conhece como um todo. Ele te conhece como você mesmo não se conhece. Tem partes do seu corpo que você nunca viu, você nunca vai ver, mas Deus já teve todas elas na mão. Sabe por quê? Porque Ele te formou com as próprias mãos. Ele conhece cada partícula do seu corpo, cada célula, cada glóbulo, cada filamento do seu DNA. Deus conhece tudo de você, porque Ele foi o tecelão que te teceu. Você é obra-prima dEle. O Criador do universo está olhando assim para você hoje e te dizendo, sabe o quê? Eu conheço o seu nome, eu sei o número dos cabelos da sua cabeça e eu tenho um plano para você, porque fui eu que te fiz. E aí surgem aqui algumas perguntas que a gente pode pensar. Quem tem definido de fato a tua identidade? Ou o que tem definido a sua identidade? São as vozes do seu passado? As rejeições que você já passou, já sofreu na vida? Ou a palavra daquele que te teceu no ventre da sua mãe? E que fala que você é propriedade exclusiva dele. Se Deus te buscasse hoje na multidão de 8 bilhões de pessoas, você estaria pronto a dizer, eis-me aqui para o teu projeto exclusivo? Estaria pronto a aceitar que você é um projeto exclusivo? Ou você continuaria se escondendo atrás do medo de ser insuficiente? Quem está deixando alcançado, e isso é mais sério ainda, quem está deixando de ser alcançado porque você ainda não aceitou o seu chamado? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas não estão sendo alcançadas porque nós ainda não aceitamos o nosso chamado? Qual é a lacuna que a nossa omissão está deixando no reino de Deus hoje? Você é precioso demais para continuar não dando valor ao que Jesus fez para você. Você é precioso demais, você é tão precioso, que não há nenhum objeto ou pedra preciosa que se compare a você. Vamos ouvir uma canção. Consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Morreu bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer
Criador. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Meu irmão, você ouviu hoje aqui que você é uma obra-prima, mais precioso que o ouro puro. Não há nada que se compare ao valor que você tem. Mas uma obra-prima que está longe das mãos do seu Criador, ela perde a sua utilidade, ela se desgasta, se corrompe com o tempo, se ela não for cuidada. Talvez você tenha vivido até hoje tentando assim preencher o vazio do coração com as opiniões de pessoas, com os prazeres do mundo, ou tentando provar o seu valor para os outros. Tem muitas situações. Mas a verdade é que o seu valor real ele só pode ser encontrado nos braços daquele que te teceu, nos braços daquele que te formou. Jesus Cristo olhou para você na cruz, e eu fico imaginando a cena. Jesus olhou para você na cruz, entre bilhões de pessoas na história, e disse: por esse filho, por essa filha, eu dou a minha vida. Jesus, ele olhou para você na cruz, Daniele, e falou: por você, Daniele, eu dou a minha vida. Por você, Rafael, eu dou a minha vida. E ele não quer apenas que você saiba que você é único. Ele não quer só isso, tá? Na verdade, ele quer mesmo restaurar o projeto original que o pecado tentou destruir na sua vida. Na vida talvez de alguém que esteja aqui hoje. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Escrever o seu nome no livro da vida com a assinatura dele embaixo, testificando que você é propriedade dele e ninguém te tirará das mãos dele. Alguém cansado, alguém perdido, né? Alguém que quer ser salvo. Talvez tenha alguém hoje aqui nessa situação, alguém que não sabe, que não encontrou ainda o verdadeiro significado da vida, que quer encontrar o amor de Deus, ou que talvez por algum motivo ao longo da caminhada tenha se distanciado dele. E aí a gente pensa, né? A gente pergunta, né? Você quer deixar de viver segundo o seu próprio coração e quer a partir de hoje caminhar debaixo do propósito do Criador? Você de repente que um dia conheceu esse projeto, né? O projeto onde você é peça principal, porque no projeto da sua vida, você é a peça principal, não é outro, é você. Você que um dia conheceu esse projeto, mas as dores talvez, qualquer outra situação, os erros, os traumas te afastaram dele. Se você está aqui nessa noite e quer aproveitar a oportunidade para entregar ou reconciliar a sua vida com o tecelão, com o Criador, reconciliar a sua vida com Jesus, eu vou te falar, eu não vou te envergonhar aqui nessa noite. Eu simplesmente vou te fazer uma pergunta. Se você entende que você é essa obra-prima de Deus, assinada por Ele, e quer hoje entregar de vez a sua vida a Ele, levanta a mão onde você está, para que eu possa ver. Se tem alguém hoje aqui que entendeu que é realmente alguém precioso, alguém que Deus formou antes mesmo da existência, que Deus formou no ventre da mãe, e que está vivo hoje porque foi criado como obra-prima de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e quiser, levanta a mão só para que eu possa ver e a gente possa estar orando por você. Alguma pessoa? Alguém que de repente está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar?
porque é uma coisa que eu posso estar falando aqui, você pode até, talvez hoje não tomar uma decisão, mas tem uma coisa que você não pode sair daqui sem ter certeza. E você tem que sair daqui pensando nisso. O Deus do universo, o Deus criador, o Deus que te formou, o Deus que te fez, Ele está te chamando hoje, te chamando pelo seu nome. É o seu nome que Ele está chamando hoje. Ele está falando ao seu coração, Ele está falando à sua mente, Ele está te chamando pelo nome. E Isaías 43:1, o último verso que nós vamos ler, vai dizer: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, esse que o formou, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é propriedade de Deus. Se você ainda não tomou conhecimento disso, se você ainda não entendeu isso, fala com Deus, peça para Ele para esclarecer isso na sua vida, porque eu tenho certeza que você não é uma obra do acaso, e eu tenho certeza que você não veio aqui hoje por acaso. Deus te criou de forma maravilhosa, Deus te amou com um amor incomensurável. A cruz testifica o tamanho desse amor, a cruz é que dá valor à sua existência. Não existe ouro, não existe diamante, não existe cédulas de moeda, não existe nada no mundo que seja mais caro, que seja superior ao preço que Ele pagou por você ali na cruz. A minha oração é que você realmente reconheça isso. E você, meu irmão, você tem um chamado. Você é essa obra preciosa de Deus para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. Não abra mão disso. Não abra mão disso. A exclusividade que você foi formado, você foi formado porque pessoas só encontrarão o Senhor Jesus através da sua vida. Eu creio nisso. Creia você também. E vamos ficar de pé. Vamos cantar todos juntos. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos, Pai. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. E como a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Como a Tua palavra nos mostra, nos faz realmente entender o Teu projeto, o Teu plano para as nossas vidas. O quão preciosos nós somos diante do Senhor. O quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos valoriza. Ainda que nós nos achemos pequenos e insignificantes, ainda que o mundo tente dizer que não valemos nada, não valemos tanto assim, ainda assim Tu provou na cruz do Calvário o nosso valor, porque o Teu sacrifício foi um sacrifício que não tem preço, e foi por mim, e foi por cada um dos meus irmãos aqui, e foi por cada um daqueles que ainda hão de nascer, porque Tu ama todos, porque todos, desses 8 bilhões de pessoas que existem hoje, todos são exclusivos, planejados exclusivamente pelo Senhor. As pessoas é que não entendem isso, as pessoas é que não compreendem. Mas que bom que nós temos na Tua palavra que nos mostra, que nos esclarece, que desvenda realmente os nossos olhos e nos faz perceber o valor que nós temos. Que nós possamos valorizar a obra criativa das Suas mãos,
valorizar o preço que o Senhor pagou por nós, valorizarmos o chamado que nós temos do Senhor, o projeto de vida que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós possamos realmente fazer cumprir os teus planos, Pai, para que a nossa existência possa realmente valer a pena, para que a nossa existência possa realmente ter um significado. Nós precisamos nos abrir a isso, ao teu projeto de vida. Então, Santo Espírito de Deus, tenha a liberdade de falar ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, despertando cada um a entender realmente o propósito de vida que cada um tem. E fala, Santo Espírito, ao coração daqueles que porventura ouviram essa mensagem, aqui ou no alcance da transmissão, que possam também reconhecer o valor que tem e de fato entregarem suas vidas na mão do artesão, do tecelão, do artista que é o Senhor, e reconhecer realmente a obra-prima que cada um é nas tuas mãos. Muito obrigado a Deus por essa noite. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.